que é a fístula urinária? Quais as causas, quais os tratamentos? Esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com seus amigos se gostaram do vídeo. Eu vou falar de um assunto um pouquinho complexo que é a fístula urinária, que é esse nome estranho. Fístula é quando existe uma comunicação anormal entre órgãos do nosso organismo ou entre esse órgão e a pele e o meio exterior. E a fístula urinária nada mais é do que a comunicação de algum órgão urinário com outro ou com o exterior. Existem as vias excretoras dentro do nosso organismo, em que é o rim, produz a urina, desce pelos canaizinhos do ureter, descem até a bexiga e saem para fora pela uretra. Na mulher e no homem tem a uretra e o pênis. Então esse é o caminho normal da urina. Agora, alguns problemas cirúrgicos, infecciosos ou traumáticos podem causar um desvio desse fluxo normal da urina. Existem vários tipos de fístulas, existem várias causas de fístulas, mas hoje eu vou falar com vocês especificamente mais das fístulas de bexiga e principalmente nas mulheres, em que é o mais comum, que é decorrente de cirurgia. Então, por exemplo, antigamente, quando não existia muita assistência ao parto da mulher, tinha parto normal em casa, ficava várias horas em trabalho de parto, sem relaxamento, sem médico, sem assistência. Eu digo isso tipo há décadas atrás, às vezes no século passado. E aí o nenê pressionando ali a bexiga, o útero grande pressionando a bexiga durante muito tempo, dilatando a musculatura da pelve, podia provocar uma falta de oxigenação sanguínea nos tecidos da bexiga, porque o útero e a bexiga eles estão muito próximos, né? A bexiga fica mais ou menos repousando ali em cima, e o útero vem ali por trás, né? Eles estão coladinhos um no outro. Vou deixar aqui um desenho da anatomia para vocês verem onde é que está a bexiga e o útero. E aí, se existe uma compressão muito grande da bexiga e do útero na hora do parto e falta oxigenação na parede da bexiga, pode ser que um pedaço dessa parede da bexiga morra. E aí a urina vai fazer um buraco, né? Esses tecidos mortos vão se desfazer, vai fazer um buraco na bexiga e o nosso organismo tem uma tendência de fechar qualquer buraco que exista. E ele fecha com os tecidos próximos. Então, se existe o útero ali, pode ser que o útero grude na bexiga e a urina comece a entrar dentro do útero. Ou, de outro modo, a vagina também ali está muito próxima da bexiga. A bexiga grude ali na vagina e a urina começa a passar por ali. Então, nesses casos, a mulher, se ela tiver a saída da urina pelo útero, às vezes acontece um negócio que a gente chama de menúria, né? Quando ela está menstruando, começa a sair sangue pela bexiga, porque está saindo aquele sangue dentro do útero, está passando para a bexiga. Ou, às vezes, começa a sair a urina pela vagina, porque está indo para o útero e voltando para a vagina. Esse é mais difícil, né? A fístula da bexiga com o útero, mas uma coisa mais comum é da fístula da bexiga com a vagina. Esse é um problema bastante chato e que a gente vê mesmo hoje com uma certa frequência, porque aí a mulher vai ter incontinência, ela vai ficar perdendo urina direto, porque existe o esfíncter que controla o xixi, que fica depois da bexiga. Então, se existe uma comunicação da bexiga com a vagina, o esfíncter pode fechar, né? A uretra está fechadinha, só que a urina está passando direto ali. E aí a mulher tem que usar fralda, usar absorvente, dependendo do tamanho dessa fístula. Então, antigamente isso acontecia devido à falta de assistência no parto, né? O parto traumático, né, que acontecia mais por negligência, por caso de parto prolongado. E hoje em dia as fístulas entre a bexiga e a vagina, ou a bexiga e o útero, acontecem por mais ou menos cirurgias ginecológicas. Não estou falando aqui de erro médico, porque existe realmente erros durante cirurgia ginecológica, em que o médico pode dar ponto onde não deve, pode lesar a bexiga durante cesariana, às vezes acontece, mas existem acidentes como acontece com qualquer cirurgia, em cirurgias difíceis, em retirada de útero difícil. Então não dá também para culpar sempre o médico, às vezes é culpa dele sim, mas a maioria das vezes não, é uma complicação de cirurgia, principalmente de retirada de útero e principalmente de cesáreas. Porque, como eu falei, a bexiga fica muito perto do útero. Na histerectomia, na retirada do útero, você tem que retirar o útero, descolar ele da bexiga, você vai costurar a vagina, então a vagina fica com um buraco que você costurou. E se ocorre alguma lesão da bexiga inadvertidamente durante essa cirurgia e você não diagnostica, no pós-operatório vai começar a vazar a urina para dentro da barriga. E o caminho mais fácil para a urina sair vai ser naquele buraquinho que tem na vagina. Então vai começar a abrir ali e a urina vai começar a sair dali. Às vezes não é imediatamente depois da cirurgia, às vezes alguns dias, algumas semanas depois a mulher começa a ter essa perda de urina
Pode acontecer durante, como eu falei, a cesárea, porque ali o útero está muito grande, a bexiga está toda comprimida, fica tudo grudado, principalmente quando tem muita cesárea, terceiro, quarto filho, já fez um monte de aderência ali, e aí você vai, assim, pode acontecer uma lesão na bexiga, às vezes ele vê, o médico diagnóstico que já corrige, ou às vezes pode passar despercebida. E realmente quando você corrige essa lesão na hora da cirurgia, seja durante a retirada do útero, ou durante um parto, ou outra cirurgia que seja, você viu que tem uma lesão na bexiga, às vezes o ginecologista corrige, às vezes ele chama o urologista, você vai fazer a costura da bexiga, mas também tem que ser feito com muito cuidado, porque se essa costura da bexiga ficar perto da costura da vagina, elas duas podem grudar uma na outra e aí sim estabelecer um caminho. E aí, uma vez estabelecido essa fístula, né? Então aconteceu uma cirurgia ginecológica, alguma coisa, depois de alguns dias começa a vazar a urina na vagina, você já suspeita que teve esse problema de fístula e você vai fazer o diagnóstico. O diagnóstico você vai fazer uma cistoscopia, normalmente você faz um exame com uma câmerazinha dentro da bexiga para você achar onde está esse buraquinho. Você faz um exame vaginal, especular, coloca o aparelhinho para olhar também ali na parede da vagina e primeiro saber o tamanho dessa fístula, o tamanho desse buraco e a localização, se ela está próxima principalmente dos meatos ureterais, que dentro da bexiga tem os dois buraquinhos de onde vem do rim a urina, e esses buraquinhos são muito importantes. Se você for fazer qualquer correção, você não pode lesar esses buraquinhos, senão você vai entupir a passagem de urina. Você conserta o buraco da bexiga e fecha o buraco da urina que vem do rim, e aí você estraga tudo, né? Porque se você vai entupir o rim, isso daí dá um problema maior. Às vezes essa fístula, mesmo durante a esterectomia, pode acontecer no próprio ureter, esse canalzinho que vem do rim, que é lesado e acontece uma comunicação com a vagina. Aí é uma cirurgia até mais difícil. Às vezes o diagnóstico não é fácil, às vezes esse buraquinho é muito pequeno, você não consegue achar no primeiro momento. Você às vezes faz exames com radiografia, você faz ressonância magnética para ver se você consegue achar essa comunicação. E uma vez feito o diagnóstico, a maioria das pacientes tem que ser tratadas com cirurgia. Às vezes, se você no começo, a fístula é pequena, você vê que está vazando, você pode deixar uma sonda na bexiga, para esvaziar a bexiga e drenar essa urina e deixar ali por 2, 3 semanas. Às vezes pode ser que a fístula feche só com o uso da sonda, mas não é a regra. Normalmente é um processo inflamatório que vai ter esse buraquinho aberto. Então você tem que ir lá retirar esse buraquinho. A cirurgia, embora seja às vezes um buraquinho de 1, 2 milímetros, pode-se pensar, bom, é só eu entrar lá e costurar esse buraquinho e pronto. É o método mais fácil, certo? Mas não é assim que funciona no nosso organismo, porque existe um processo inflamatório ali. Então se eu costurar, primeiro que você não consegue costurar direito porque ele está todo, é um tecido mole, você dá ponto e ele rasga. Você precisa dar ponto em tecido sadio. Então se você costurar ali, simplesmente aquele ponto vai arrebentar e o buraquinho vai formar de novo e às vezes até aumentar mais. Então você tem que retirar todo o trajeto da fístula. Você pode fazer de várias maneiras. Você pode ir por baixo, pela própria vagina, com anestesia. Você localiza o buraquinho ali na parede da vagina, você começa a cortar ele de baixo para cima até dentro da bexiga e você vai costurar daí a parede da bexiga e a parede da vagina. E o ideal é que você coloque um tecido sadio entre essas duas costuras, porque senão, como eu falei, pode uma grudar na outra e voltar a fístula. Isso daí pode ser feito também por via abdominal. Você faz um corte na barriga, corte mesmo, ou por laparoscopia, com os furinhos, e você vai soltando a bexiga até lá embaixo na vagina e achar aonde está essa comunicação, você solta toda essa comunicação. Às vezes você tem que abrir a bexiga no meio inteira, os buraquinhos é pequenininho, você abre a bexiga no meio inteira e você daí costura a bexiga, costura a vagina e você pode colocar um pouquinho de gordura dentro do nosso abdômen. Tem um negócio chamado epíplon, né, que é uma gordurinha que fica ali no meio do intestino, que ela gruda muito bem nas coisas e aí você pode colocar ela no meio da vagina e da bexiga, conseguir evitar que essa fístula volte. E quando você faz a cirurgia vaginal, você pode pegar um pouquinho da gordura que tem ali nos lábios vaginais, né, chama retalho de Martius, né, você puxa essa gordurinha e coloca entre a bexiga e a vagina para evitar essa recidiva. A cirurgia depois, a mulher tem que ficar com uma sonda, porque até cicatrizar bem, ali pode ser às vezes também 10, 15 dias. Retira-se a sonda, faz um exame de controle e normalmente, se você fez a cirurgia bem feita e não teve nenhum problema, está resolvido. Claro que a cirurgia pode falhar, a fístula pode voltar. Você faz a costura toda certinha, depois de um tempo da cirurgia, a mulher volta a ter perda de urina durante, assim, em repouso, e aí você sabe que a fístula voltou. E você vai ter que fazer uma segunda cirurgia. A segunda cirurgia é do mesmo jeito, né? Você tem que retirar lá, só que quanto mais cirurgias vai se fazendo, mais difícil e mais ruim vai ficando o resultado depois. O tecido vai ficando mais fibrótico, vai ficando muita cicatriz e aí o resultado do conserto desse tecido vai ficando pior. Na cirurgia de fístula, a gente fala que a melhor cirurgia é a primeira. Você tem que acertar na primeira cirurgia. Então é importante que o médico que faça esse tipo de cirurgia seja especialista, tenha uma boa experiência com fístula, porque
A técnica tem que ser muito bem apurada, tem que ser feita com muito cuidado para resolver o problema na primeira vez. Porque se a fístula voltar, vai ser muito difícil resolver depois. Então, nesses casos, primeira coisa, a prevenção da fístula é importante, principalmente dos ginecologistas, cirurgiões, né, fazerem a cirurgia com cuidado, saber a anatomia ali da pelve, onde está a bexiga, onde está o útero, para não ter lesão. Se tiver a lesão na hora da cirurgia, fazer a correção, né? Chamar o urologista, fazer a correção do buraquinho ali na bexiga se houver, tentar colocar tecido ali no meio para que não ocorra a fístula. Evitar também sangramento durante a cirurgia, isso ajuda, né? Não dar isquemia dos tecidos, infecções, e se acontecer, fazer com um médico, com um serviço que tenha know-how de como fazer cirurgia de fístula urinária. Importante sempre conversar com o seu urologista dos tratamentos e das consequências disso daí. Então, esse era o assunto de hoje, Urologia Descomplicada. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.